Esta noite está marcada na memória histórica e afetiva da nossa Ana. Lamentamos a ausência por motivos imperiosos do Leandro e do Luiz Fernando, mas agradecemos profundamente o Ramiro, o Valber, a Tamara, que conduziram com maestria e brilhantismo esta mesa redonda. Magnífica, magnífica, magnífica. Agradecemos os nossos parceiros, a Faculdade Santa Marcelina, a Fundarte, a Prefeitura, famílias, Rádio Mulher, Silvan Alves, Livraria Central, Aguiar Contabilidade. O vídeo, vamos ver o vídeo do Leandro, é rapidinho o vídeo, 7 minutos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Leandro, eu sou de Muriaé. Infelizmente eu saí da cidade há 28 anos. Moro em Brasília. Sou jornalista, estou jornalista, mas eu fui jornalista porque eu queria muito ser escritor. Estou escritor, porém ainda preciso aprender muito ainda. Porque a escrita é um processo contínuo de aperfeiçoamento e de aprendizagem. Deve se ler muito, porque ninguém sabe tudo. E o pouco que nós sabemos, pela nossa missão, nós devemos, como escritores, transmitir. Senão, não vale a pena. Adolfo Locke, falecido, Adolfo Locke dizia que a vida é digna de ser vivida enquanto se faz algo em vida pela vida. Então, eu começo minha breve participação parabenizando ao Elix e todo o grupo de organizadores da Segunda-feira do Livro, meu amigo Elias, meu amigo Natalino, meu irmão, tá? A todos vocês, principalmente que estão nos assistindo agora, que estão aí presencialmente ou não, que lutaram por esse evento, porque é digno do ser humano promover eventos desta magnitude, de promover debates, palestras, principalmente a respeito da literatura. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas por causa de agenda, de trabalho, infelizmente não consegui chegar a tempo. Então eu decidi, com a permissão do Elias, do Natalino, dos organizadores, gravar esse vídeo para vocês e deixar aqui minha humilde participação para vocês, para o segmento dos debates. Quiçá, Deus me permita, aparecer aí, mulher, numa próxima. Vocês me desculpem, estou falando aqui, gravando no celular, esqueci de desligar o telefone. Então, tem gente me ligando aqui neste momento. Mas é o seguinte, nessa minha breve participação, nesse tema, né, que o Elias me mandou aqui, sobre o processo literário criativo, cada um tem o seu. É difícil nós explicarmos como é o nosso processo literário. Estou colocando na minha frente, eu vou ler um texto para vocês. Eu quero deixar meu boa noite também aos outros convidados, ilustres convidados deste evento, o Luiz Fernando, o Valber, a Tamara, tá? O Ramiro, e mais uma vez a todos vocês presentes. Eu quero, de antemão, deixar aqui o meu agradecimento, eterno agradecimento às minhas professoras, desde a professora Maria José, lá do Décadas em Bairro do Caneto, que foi minha primeira professora de português, com quem eu iniciei meus passos na literatura, passando pela Isa Amâncio, que lá em 1986 era nossa professora de redação, eu estava na quarta série, lembro muito bem das aulas de sábado, e foi ali, naquela aula de sábado, Isa, e todos vocês, que eu revelo que comecei a minha vida literária, eu adorava as aulas de redação deles. Também a Maria das Graças Castro, minha professora de literatura no Centro Educacional do Muriaé, e a minha professora de língua portuguesa e também de literatura, Maria Alice Catarina. Todas vocês foram fundamentais para a minha formação como ser humano e também um pouquinho como escritor. Falo um pouquinho de escritor que eu sou. Mas vocês me lapidaram como jornalista. Foi ali que eu comecei meus passos no jornalismo e na escrita. Muito obrigado a todos vocês. E sobre o processo literário, como eu falei, é difícil nós explicarmos, né? Cada um tem o seu.
a gente pode dizer que pode remeter àquela, digamos, brincadeira, uma piada aqui, que sempre surge, você pergunta ao artista plástico o que ele quis dizer com aquela obra que você não entendeu. E ele responde, eu também não sei. Depende da interpretação de cada um. Então a arte é isso. E a arte, a escrita e a literatura sobre isso. No autor, com a sua percepção de mundo, que ele desenvolve na tela ou no papel, que é o tema da palestra, e também no leitor, nas suas diversas formas de interpretação. A literatura é isso. Ela não deixa de ser um mistério, uma provocação necessária. Eu tenho uma crônica que eu vou ler para vocês, só para finalizar a minha participação, de um livro meu que eu não lancei ainda, tá? Que é sobre justamente o processo literário, a arte da escrita, o desafio diário de escrever algo, não para convencer ninguém, mas para atingir os corações dos leitores. Essa é a nossa maior satisfação. Então, esse é o desafio. Fazer literatura é atropelar a razão, aniquilar o medo de criar um verossímil, como o pulo do gato azul na noite sem lua, o mergulho do côndor no Pacífico, o choro de um leão que se arrependeu do ataque à presa, a soberana atitude da fuga e do mergulho em si mesmo, algo definido, indefinido, frente e verso da mesma folha, tinta que rabisca e apaga, satisfação e tédio, sem razão, como uma formiga que derruba um vaso d'água na terra infértil e dali brota uma flor sem cor, um cacto sem espinhos, um pé de feijão regado a vinho tinto português, que embriaga o escritor, insosso, insalubre, que nele desperta o desejo de criar, plantar, regar, colher a semente que não figurou e continua a incomodar a mente, o sangue, os olhos à procura de um olhar, do movimento de um lado único, da insensatez humana, do prazer não alcançado e da vitória saboreada. Essa que cospe, açoita, faz de si o último degrau e acomoda os seres brancos, pretos, vermelhos, amarelos, azuis, como gato na rua insegura. Como o pecado da conquista, e depois do último suspiro de sobriedade, quando o ar entra no pulmão fraco, que pede socorro e o movimento da mão que escreve, apesar de... Eu quero, em rápidas palavras, não vamos demorar aqui, justificar. Muitos foram aqueles e aquelas que justificaram, mas poucos foram aqueles que pediram que eu justificasse a falta. Elmo Nogueira é um violeiro da melhor qualidade da nossa terra, pediu para que justificasse. Ele diagnosticou Covid. Paulo Lebate me ligou à tarde e estou debaixo das cobertas, um resfriado muito grande, Deus queira que não seja Covid. O Vinícius Lebate, que é um cadeirante, escritor da nossa cidade também, por causa da chuva, dificultou a vida. Frei Gilberto, lá de Belisário. Ele gostaria muito, eu quero muito que ele movesse esse segmento, mas ele tinha celebração numa das comunidades dele hoje. Diva Helena, que é uma poetisa da nossa cidade também, com publicações. O esposo não está muito bem, vou pedir que eu justificasse aqui. A nossa proposta agora é de chamar aqui na frente cada escritor, escritora que esteja presente, para que em 2 minutinhos se apresentar, dizer o que escreve e o que quiser, melhor dizendo. E aí eu vou pedir à minha filha querida, Amy, que também para mim coloque 2 minutos para que eu não extrapole isso também. Bom, assim como o meu amigo Ramiro, e obrigado agora também, Ramiro, por aceitar esse convite. Obrigado, Tamara, por aceitar o convite. Obrigado, Walter, por aceitar o convite. Obrigado ao Leandro Mazini. Hélio e Ana estão aqui, os pais dele, representando a família Mazini. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Assim como disse o Ramiro, eu também gaguejo para dizer que sou escritor. Eu tenho 4 livros publicados, mas ainda assim, é muito
dizer eu sou escritor. E assim, eu considero uma pessoa esforçada no exercício de escrever. Eu tenho em escrever. E às vezes a gente, com a teimosia, a gente acaba conseguindo passar alguma coisa. A gente consegue transmitir. Eu tenho um quinto conteúdo pronto, né? E a gente faz sempre esse exercício de escrever. Eu gostaria de chamar aqui os escritores, eu não gostaria de chamar por nome, não. Vem aqui, vamos começar com você para cá, para apresentar para a gente. E depois, olha, e assim, pode vir, pode vir. Eu só estou falando até você chegar aqui. O microfone não gosta de ficar calado. Nós temos pessoas da academia, o Alencar vai dizer isso, e quem não é também diga. Boa noite a todos, boa noite autoridades, boa noite amigos acadêmicos. Bom, eu teria uma desculpa, um luto da minha família, mas eu estou aqui por causa desse luto. O Augusto César Silva deveria estar na nossa lista dos escritores de Muriaé, não tinha nada publicado, mas ele era um poeta. E ele me mostrou tudo sobre poesia, sobre música, a minha realidade artística. O eu, Alencar, escritor e músico, deve muito a Augustus. Ele me mostrou o infinito, o nada, o absurdo. Ele despertou em mim um interesse, desde muito novo, pela literatura, pelo imponderável. E se hoje eu tenho o dom de escrever, mesmo não tendo tido uma experiência de estudo como os grandes amigos aqui, eu tenho só o segundo grau, mas eu desenvolvi um interesse muito grande pela leitura que eu via meu pai lendo, via meu irmão lendo, e hoje eu sou romancista. Eu me proponho a dizer que eu sou romancista do absurdo, realmente. Eu me pauto no surrealismo, em pesquisas que eu faço, e é um prazer muito grande. E eu só estou aqui entre vocês porque um dia o professor Luiz Gonzaga virou para mim e falou assim: você tem que ser membro da academia. Eu achei aquilo fantástico, mas por que eu merecia isso? Eu não sou nada. Não, mas eu li o seu livro e ele é pertinente para a cultura de mulher. Então eu passei a acreditar realmente que eu tinha o nome desse livro. Muito obrigado a todos vocês. Vamos passar para um poeta da melhor qualidade também, Rogério Malta. Chega aqui. Boa noite, muito obrigado. A gente fica meio sem jeito aqui com a presença do prefeito, né? Bom, eu só tenho 2 minutos, a história é grande, né? Na verdade, eu nunca gostei de poesia. Algumas pessoas vão ficar meio decepcionadas, talvez, ou chocadas, mas eu nunca achei graça em poesia. Sempre quando eu entrava numa banca de jornal ou numa livraria, a última coisa que eu ia pensar em adquirir, ou muito menos adquirir, né, um livro de poesia. Mas foi a poesia que veio e me pegou pelo pescoço. Eu sofri um acidente em 2019, fui atropelado com 6 pinos no joelho esquerdo. E de muletas eu tive que fazer, foi em dezembro, dia 5 de dezembro, no dia 23 do mesmo mês, eu tive que fazer uma mudança urgente, porque a minha rua estava com enchente. Então assim, foi aquela coisa, né, de muleta, tendo que organizar aquilo tudo. E aí, vou resumir a história. Aí agora eu fui para esse endereço onde eu estou, e aí essa minha amiga, a Sueli Santos, que eu tenho muita gratidão por ela foi me ajudar, né? Porque eu estava de muleta, como é que eu faço para organizar uma mudança, essas coisas? Ela foi lá, limpou tudo para mim, tudo direitinho,
E eu já vinha há meses acompanhando ela no Facebook, as poesias, né, dela. Eu gostava, eu achava que ela escrevia muito bem, né? Aí, eu conversando com ela, ela falou: Rogério, você é muito inteligente, você tem talento para escrever e tudo. Ah, será? Nessa altura do campeonato, né? Eu nunca tinha escrito nada, nem poesia, nem nada, mas eu sempre fui um leitor muito ágil. Agatha Christie, Sidney Sheldon, todos os dois nomes assim da literatura mundial que eu gostava de conversa, eu estava sempre lendo, né? E alguns autores brasileiros, eu gostava muito de Vinícius de Moraes, quando eu era mais jovem. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi de manhã, eu fui tomar café, e eu estava lá tomando café, eu até acelerei, porque começou a vir na minha mente. E é interessante que as minhas poesias vêm no título, e através do título eu desenvolvo. É como se ela estivesse pronta em algum lugar. E aí eu sentei e fui escrever. E surgiu a poesia Recita, né, que deu nome ao meu livro. Eu submeti ele à Vaca Editorial, né, depois dele eu fui escrevendo diversas poesias. O pessoal elogiou muito essa poesia inicial. E aí eu tive um dia lá, assim, tudo por acaso, gente, foi tudo acontecendo assim, né, eu não tive nada a ver com isso. Quando eu peguei o meu e-mail, estava lá assim, Vaca Editorial, publica com a gente, não sei o quê. Aí eu falei: será? Aí eu comecei, quando eu entrei em contato, ela falou: você tem que mandar para cá e a gente vai ver se aprova, né, fazer a análise. Eu mandei, passou 2 semanas, nenhuma resposta. Eu falei: poxa, não, né? Aí eles pegaram, aprovaram, agora já estamos na segunda revisão, o livro ficou lindo, a capa está belíssima, e em breve a gente vai lançar aqui. Eu quero contar com a ajuda da Elisa, tá bom? As poesias deles são como romances longas. Quero convidar o Robério. O Robério, ele é um escritor espírita. Ele diz para mim uma vez: não, eu não sou escritor, eu transcrevo aquilo que recebo, mas não deixa de. Quantos livros? Diga para nós. Gente, boa noite a todos. Roberto Oliveira Torres. Alguns anos atrás, o professor Luiz Gonzaga me ligou. É culpado. Ele me ligou e falou assim: nós estamos pensando em abrir a Academia Fluminense de Letras. Eu gostaria que você participasse. Eu falei: professor, só tem um problema. Eu não escrevo. Não, você já lançou tantos livros? Eu, sim, eu lancei os livros, mas eu apenas fui o receptor deles. Os escritores, vocês não estão vendo. Eles é que escrevem. Então eu disse a ele falou assim: eu não concordo com você, mas eu respeito. Então, nós estamos nessa tarefa há muitos anos. Vou falar técnico, vocês vão achar que eu sou velho, né? Nessa tarefa, e a gente recebe esses livros e a gente lança aqui como objetivo, né, de divulgação do bem na Terra. Então, onde se pratica, onde se pensa nas coisas boas, isso é útil, então a gente faz isso. Né? Nós não somos escritores de verdade. Escritores, vocês não estão vendo, mas estão presentes também. Nós agradecemos, já lançamos 10 livros, né? E isso aí tem, graças a Deus, ajudado as pessoas, isso aí que é importante. Obrigado a todos. Inicialmente, eu lhes desejo uma noite de primavera existencial, dizer ao Dr. Marcos Guarim, parabenizar pelo apoio que você tem dado à divulgação da educação, da poesia, de tudo de ótimo ligado às pessoas. Quando eu estou diante de uma sumidade como o Natalino, que ele diz para mim, quando eu comunico com ele, digo: triunfalista, poeta e professor, não é isso? E eu vejo essas autoridades aqui falar que é escritor, eu já vi que eu nem vou falar que sou. Mas eu quero fazer aqui todos os eventos que eu tive nessa casa, em qualquer outra que eu estou participando ligado às letras, eu tenho que falar do meu mestre, professor Luiz Gonzaga. Dona Jonas, ele comigo hoje pela manhã,
E está vendo dessa endogenia de sapiência, de erudição, das consciências humanas aqui, não mencionaram o professor Luiz Gonzaga, seria um ato de um assassinato à poesia. Professor Luiz Gonzaga, daí continue conectados conosco em grau, número e gênero. Lhes dizer que nós somos da Academia Bolense de Letras, ocupamos a cadeira número 10, e a nossa patrona é a professora Carmenécia, todos conheceram aqui em Murié. E nós temos 3 livros publicados, todos eles ligados à consciência humana, que lamentavelmente a sociedade viu tudo de pessoa. Nós não chamamos na língua de pessoa sábia. Consciência humana, princípio inteligente, essência, ser humano, mas nunca pessoa, porque essa palavra para nós não expressa. A grandeza inserida pelo Pai espiritual está dentro da nossa consciência, na nossa roupa carnal, das nossas emoções. Título do nosso livro, primeiro livro, algumas gotas de inspiração para a alma humana. Quando eu digo alma humana, eu estou me referindo a você, consciência humana, você. Algumas gotas de inspiração para a alma humana. Segundo livro, as atitudes nobres de uma alma humana. E o terceiro, a sabedoria, o amor e o trabalho na trajetória existencial de uma alma humana. São valores e comportamentos imperecíveis que o tempo jamais destrói. Eles se eternizam na linha do tempo. Uma noite de júbilo para todos nós e abraço de luz. Dois minutos. Boa noite a todos. Joia, pessoal. Vou extrapolar o livro aqui, tá? Iniciei a carreira como tem alguns anos, tá? Sou filho da Universidade Federal Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, o que me motivou a estudar, certo? Aí a escrever também o nosso grande mestre, Otto Maria Camus, que todos nós conhecemos aqui, crítico literário brasileiro, certo? E um outro livro também fenomenal que me ajudou muito a entrar nesse ramo de escrita foi o livro A Vida Intelectual, do Marcos Sertimans, certo? É outro livro também que nos ajudou aí a entrar nesse universo literário. Foi publicado, tá? No mês passado, lá em Itaperuna, o Valbi, que inclusive estava lá também, tá? Representando a Academia de Letras de Itaperuna, o livro 37 Faces Poéticas, tá? Um livro onde eu participei também como autor, certo? Tem um outro livro publicado também, mas nas redes sociais, e nós estamos aqui caminhando aos poucos, tá? Com pequenos autores independentes, com essa dificuldade enorme de ter também incentivo público, né? No mundo da literatura, que é muito difícil. Tem até uma poesia para encerrar aqui, que ela vai escrever de forma muito rápida acerca da dificuldade que o poeta hoje tem de publicar obras aqui no Brasil. E a gente sabe que não é novidade no país que o índice de analfabetismo funcional está subindo de forma assustadora. A cada ano que se passa, as pessoas não investiram tanto em literatura. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Já vou convidar os atores, Andréia, para já aproximar daqui, para o Júlio, fica pertinho aqui. Para a gente terminar, que o coquetel está esperando, gente. Não, saudades. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, da Rede Estadual, sou professor aqui também na Faculdade Santa Marcelina, e isso é muito importante porque, assim como o Leandro Nazzi falou, foram os professores que me colocaram aqui. A minha professora Adriana, do ensino fundamental, me fez gostar de poesia, gostar de literatura. Desde aquele período comecei a escrever. E só em 2017 reuni algumas das poesias que escrevi na adolescência e publiquei um livro chamado Anjos, Flores e Poesia. E aí empolguei, agora já escrevi também um livro de contos chamado Entre o Bem e o Mal, e estou com alguns projetos aí. E ano passado fui eleito membro da Academia Muriense de Letras. E estou aí tentando ajudar na educação e na literatura. Boa noite a todos. Eu sou Andréia do Vale, sou escritora de literatura infantil, mas já me aventurei também no conto
publicado na revista da academia, e tem 7 livros de literatura infantil, e também já publiquei poemas num livro, uma coletânea da Páginas Editora, lá de Belo Horizonte, e gostaria de parabenizar a iniciativa do prefeito Marcos Guarino, da Secretaria de Educação, que promoveu, né, as cirandas literárias, e eu fiquei muito lisonjeada, gente, porque várias escolas trabalharam com meus livros, fizeram poemas, fizeram peça teatral e também fizeram paródias das minhas obras, desenhos, releituras. Então eu fiquei muito lisonjeada, porque para mim, a minha literatura tem esse propósito, né? Causar uma transformação no leitor, principalmente a criança, que é, né, o meu alvo principal, o meu público principal. Então é isso aí. E o professor Luiz Gonzaga também foi responsável por eu estar aqui na Academia Morense de Letras, minha cadeira número 4, e a minha patrona é a Zélia Gattar. Tá bom? Obrigada. Atores, professor de História e Geografia. Minha área, Genealogia, História Econômica e Migratória. E quando eu pesquiso, é como se eu estivesse viajando no mapa mundi, nas estradas antigas, né? De terra, caminhos e por aí. É assim que a gente vive. Cadeira do seu povo, Cadeira número 15. Patrona, depois eu falo. É contestatório, né? Fala sobre a cadeira. Boa noite a todos. Muito rapidamente, comecei a escrever com 8 anos de idade, poesias, que minha mãe fala, até hoje você não publicou seu livro de poesias. Não, minhas poesias estão na gaveta, não sei se virá uma luz um dia. Mas, aos 17 anos, saí de Muriaé para estudar jornalismo no Rio de Janeiro, acabei ficando 30, e o sonho de ser escritora nunca morreu. Em 2009, eu larguei o jornalismo para escrever literatura infantil. Meu primeiro livro saiu pela editora Ática, que é uma editora enorme e está disponível no Brasil todo. Foi uma honra imensa lançar meu primeiro livro pela coleção Magalu Júnior. Depois vieram mais 2 livros infantis, porém o jornalismo nunca saiu de mim. Eu também sou uma idiota da objetividade. E apesar de eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal Extra, trabalhei na revista Contigo, trabalhei na revista Seleções de Universidades, e hoje eu uno jornalismo e literatura, porque eu realmente não consigo ficar de fora das histórias da vida real, e eu escrevo biografias, de preferência biografias de pessoas comuns com histórias extraordinárias. Não gosto de falar, de escrever sobre celebridades. Eu acho que a vida de cada um de nós dá um livro, e a minha missão é contar essas histórias. Inclusive, tive a grata honra de contar a história da família Guarino. E depois de 30 anos no Rio de Janeiro, acho que eu realizei o sonho de qualquer escritor no mundo. Eu estou morando num sítio, saí do Rio, comprei um sítio, construí uma casa no alto de uma montanha, e é lá, cercada dos meus filhos, meu gato Valentino Augusto, os meus 3 cachorros, Zeus Henrique, Neguinho Francisco e Tico Alfredo, eu vivo e escrevo histórias da vida real, histórias inventadas pela minha cabeça. E em 2019, dos altos azuis, o meu querido professor também deve estar super feliz. Em 2019, eu entrei para a Academia Muriaense de Letras, e é uma honra. E ganhou o prêmio Paciência trabalha para fazer um convite. E aí a gente agradece e encerra por aqui. Ou tem mais alguém? Natalino, já perguntei, não quer falar mais nada, porque já falou lá. Tem mais alguém? Tamara tem um convite. Só
deixar um convite, um recadinho para vocês. Vai ter exibição gratuita do documentário Bauxita dos Figueiredas. Então, assim, hoje a gente teve uma noite, um encontro muito legal. Então, adoraria que vocês pudessem ir lá conhecer também o documentário. Ainda não tem uma data, a gente está agendando um dia, mas eu vou divulgar, vou mandar para Elias, vou mandar para a imprensa de Muriaé. Tem um documento, tem um Instagram, para quem tiver Instagram, a gente está divulgando tudo lá também, chama bauxita.doc. Então, assim, espero vocês lá, espero encontrá-los novamente, né, para a gente ter essa interação de novo. Obrigada. Para o ano de 2024, dia 13 de outubro, Dia do Escritor Muriaense, criado por lei municipal, de autoria do vereador Frederico Faria Silva, sancionado pelo prefeito Marcos Faria. E também informamos que o vereador Marcelo Oliveira Paiva enviou o projeto de lei à Câmara, que reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Muriaé a Academia Muriense de Letras, também sancionada pelo prefeito Marcos Faria. Nós queremos agradecer muito a presença de todos, muito obrigado a vocês realmente adiantaram a nossa noite e convidamos ali para um